Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Se tem um lugar nesse mundão que é mais fascinante do que assustador, esse lugar é a Amazônia. A maior floresta tropical do planeta, o pulmão do mundo, lar de uma biodiversidade sem igual e palco de mistérios sinistros que deixam até os cientistas de cabelo em pé. A gente já está cansado de saber que a Amazônia é um baú cheio de coisas esperando para serem descobertas, né? Mas e quando a gente fala de coisas que desafiam a lógica, que fazem a gente questionar tudo o que a gente achava que sabia? Aí que a coisa fica interessante. Preparem-se para uma expedição virtual sinistra. A gente vai desbravar juntos os 10 mistérios mais intrigantes da Amazônia, desde civilizações perdidas até fenômenos que a ciência não consegue explicar. Apertem os cintos porque essa viagem vai ser épica. Imagina só, você está sobrevoando a Amazônia, olhando aquela imensidão verde, quando de repente, pá, formas geométricas perfeitas desenhadas no chão. É de pirar a cabeça, né? Pois é exatamente isso que os cientistas encontraram nos arredores da floresta. Essas linhas misteriosas, que a gente chama de geoglifos, são tão grandes, mas tão grandes, que só dá para ver direito lá de cima. A gente está falando de mais de 13 mil quilômetros quadrados cobertos por essas figuras. E o mais estranho é que essas linhas não são nenhuma obra de arte moderna, não. Elas são antigas pra caramba. Os estudos mostram que os geóglifos existem há milhares de anos, muito antes dos portugueses colocarem os pés por aqui. Aí fica a pergunta que não quer calar: quem foi que fez esses desenhos? E, principalmente, por quê? As teorias são muitas, viu? Tem gente que acredita que os geóglifos eram lugares sagrados, usados para rituais religiosos. Outros já apostam que eram observatórios astronômicos, tipo um calendário gigante apontando para o céu. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo qual era a função dessas figuras. É um mistério que segue sem solução, desafiando a galera da arqueologia e da história. E o mais intrigante de tudo isso, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com drones, satélites, inteligência artificial e tudo mais, a gente ainda não conseguiu decifrar o enigma dos geóglifos. É a prova de que a Amazônia ainda guarda segredos que nem a ciência moderna consegue desvendar. Se você acha que já viu de tudo nessa vida, prepare-se para conhecer o fogo fátuo. Imagine a seguinte cena. Noite escura, você navegando pelos rios da Amazônia, o silêncio só quebrado pelo som da água batendo no barco. Aí, do nada, você olha para cima e vê, no topo das árvores, um brilho azul esverdeado, como se fossem dedos espectrais tentando tocar o céu. Diga aí, qual seria a sua reação? Pois é, essa é a realidade para muitos moradores e ribeirinhos da Amazônia. O fogo fátuo, que também é conhecido como corpo seco ou luz da Iara, é um fenômeno que intriga a galera há séculos. E não pense que isso é coisa de gente supersticiosa, não. Cientistas do mundo todo já registraram esse show de luzes, tentando entender o que causa essa luminescência toda. A explicação mais aceita é que o fogo fátuo é, na verdade, um tipo de descarga elétrica. A alta umidade da floresta, combinada com a presença de matéria orgânica em decomposição no solo, criaria um gás inflamável que, ao entrar em contato com o ar, produz essa luz. Mas e aí, será que é só isso mesmo? Muitos moradores locais juram de pé junto que as luzes se movem, mudam de cor e intensidade, como se fossem entidades vivas. Lendas e histórias sobrenaturais não faltam para explicar o fenômeno. A verdade é que, mesmo com a ciência tentando dar uma explicação lógica, o fogo fátuo ainda carrega um ar de mistério e fascínio. No começo do século XX, um cara chamado Percy Fawcett, explorador britânico, ficou obcecado por uma história a lenda de uma cidade perdida no coração da Amazônia. Essa cidade, que ele apelidou de Z, seria um lugar de riquezas inimagináveis, construída por uma civilização avançada que, por algum motivo misterioso, desapareceu sem deixar rastros.
Fawcett, movido por essa lenda, organizou expedições e se embrenhou na floresta, disposto a encontrar a tal cidade. Ele passou anos procurando, mapeando, conversando com tribos indígenas, buscando qualquer pista que o levasse a Z. Infelizmente, o explorador desapareceu na floresta em 1925 e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Mas e aí? Será que a cidade perdida de Z realmente existiu? A história de Fawcett, mesmo sem um final feliz, inspirou outros exploradores e arqueólogos a desvendarem esse mistério. E não é que, de tempos em tempos, surgem novas pistas? Relatos de tribos indígenas sobre ruínas antigas, achados arqueológicos misteriosos e até imagens de satélite que sugerem a existência de estruturas feitas pelo homem na floresta. Tudo isso alimenta a crença de que Fawcett pode ter estado certo o tempo todo. Será que, em algum lugar daquela imensidão verde, uma civilização perdida espera para ser redescoberta? A gente sabe que a Amazônia é famosa por suas árvores gigantescas, né? Mas existem algumas ali que são verdadeiras celebridades, que deixam qualquer um boquiaberto. Essas árvores, com mais de 80 metros de altura, são como arranha-céus da natureza e representam um dos grandes mistérios da floresta. A pergunta que intriga os cientistas é: como essas árvores conseguem crescer tanto em um ambiente tão competitivo? Afinal, na floresta, a briga por luz solar é intensa e as árvores precisam lutar para sobreviver. Mas essas gigantes parecem ter encontrado um jeito de driblar as leis da natureza. E não para por aí, não. Essas árvores não são só grandes, elas são importantes para o ecossistema da floresta. Os cientistas descobriram que as árvores gigantes criam microclimas únicos ao seu redor, influenciando a temperatura, a umidade e até os padrões de chuva. Imagina só, uma única árvore funcionando como um verdadeiro centro de controle climático da floresta. É ou não é para deixar qualquer um de queixo caído? Entender como essas árvores gigantes crescem e como elas influenciam o ecossistema da floresta é fundamental para proteger esse patrimônio natural. Afinal, essas árvores guardam segredos milenares sobre a história da Amazônia. E aí? Já pensou em cozinhar um miojo usando o calor de um rio? Parece piada, né? Mas na Amazônia peruana essa história não tem graça nenhuma. Lá existe um rio que, acredite se quiser, ferve de verdade. A água é tão quente que é impossível colocar a mão sem se queimar. E não é exagero, não. Estamos falando de temperaturas que chegam perto dos 90 graus Celsius. O mais estranho é que não existe nenhum vulcão por perto, nenhuma fonte de calor aparente que explique esse fenômeno. É como se o rio tivesse uma panela gigante embaixo, esquentando tudo. Os cientistas, claro, ficaram de orelha em pé quando descobriram essa anomalia térmica. Algumas teorias tentam explicar o mistério. Uma delas é que, bem no fundo da Terra, existe uma atividade geotérmica intensa, que libera calor para a superfície. Mas e aí, como esse calor chega até o rio? Ninguém sabe ao certo. O fato é que o rio que ferve continua sendo um dos lugares mais enigmáticos e perigosos da Amazônia. Por enquanto, a única certeza que a gente tem é que esse lugar é para ser admirado de longe. Imagina só a quantidade de energia que existe ali, naquele rio fervendo sem parar. É para deixar qualquer um pensando: o que mais a natureza esconde da gente?